Olá, amigos. Estamos mais uma vez juntos, né, para dar seguimento à nossa marcha e cumprir o que determina os nossos preceitos constitucionais em termos de educação para o ano letivo de 2020. Tudo vai passar, tenho certeza disso, e nós vamos dar a volta por cima. A saudade foi grande, mas vamos começar a partir de então a eliminar esse momento de dificuldade que estamos atravessando, porque não é apenas vocês, o professor também está lutando para poder lhe oferecer o melhor em termos de qualidade científica e de conhecimento na formação de um grande cidadão, que serão vocês, com certeza, alunos e alunas de minha alta estima. Nós vamos dar início hoje à nossa primeira aula com o retorno de nossas atividades, que tem início da página 358 e vai até a página 362. É um assunto pequeno, mas dentro desse assunto eu quero lembrar algumas coisas a vocês que a gente deu algumas informações no início do ano. É importante. Vocês vão precisar isso durante todo o ensino fundamental 2 e também, por que não dizer, durante o ensino médio. Ok? Muito bem. O assunto que versa é como a população brasileira está distribuída. Mas, para isso, a gente tem que observar o seguinte: alguns conceitos elementares. É sabido que nenhuma população, seja qual for o país, a região, o estado, o município, ela se encontra equitativamente distribuída sobre a superfície total, né? Assim como esta distribuição da população brasileira é bastante irregular. Vamos ver detalhes sobre isso, não é isso? Muito bem. Primeiro, o que é população absoluta? O que é população relativa? Para a gente entender o que são áreas populosas e o que são áreas povoadas, a gente tem que primeiro analisar alguns conceitos básicos. População absoluta. Quando eu falo que a população do planeta hoje, da Terra, é numa ordem de 7 bilhões e 500 milhões de habitantes, naturalmente eu estou falando da população absoluta da Terra. Mas quando eu digo que a população brasileira hoje já se aproxima dos 220 milhões de habitantes, esta é a população total do Brasil, que é a população absoluta, ok? Assim como eu posso dizer que Pernambuco tem uma população na ordem de 9 milhões de habitantes, eu estou fazendo referência também à população absoluta do estado de Pernambuco. Mas, no estudo da geografia, é importante a gente entender também para estabelecer uma correlação. O que é população relativa? Ora, eu já dei algum toque para vocês sobre isso. População relativa, né, é uma média de habitantes por unidade de área. Ou seja, podemos dizê-la, é a média de habitantes por quilômetro quadrado. Muito bem. Quando a gente assim fala, a gente determina a média de habitantes por quilômetro quadrado, que é a população relativa, também chamada de quê? Lembrem-se, falei isso, densidade demográfica. Muito bem. Você, para obter a densidade demográfica, que é a população relativa,
você divide a população total, que é absoluta, pela área em quilômetro quadrado. Então você vai ter uma média X de habitantes por quilômetro quadrado. Por exemplo, se eu divido a população brasileira de cerca de, vamos admitir, 215 milhões de habitantes, 220, pela sua área, a área do território brasileiro, 8.547.403,5 quilômetros quadrados. Esta divisão vai nos dar um valor mais ou menos de 22 habitantes por quilômetro quadrado. Ok? Mais ou menos. 22 habitantes por quilômetro quadrado. Muito bem. Mas nesse estudo inicial da população, um dos maiores objetivos é verificar, né, como é que a população se distribui territorialmente no Brasil. Não é isso? É verificar o que é uma área populosa, o que é uma área povoada. Isso tem a ver com os termos população absoluta e população relativa. Muito bem. Ora, o termo população relativa tem como um de seus objetivos demonstrar de que maneira a população está ocupando ou distribuída, melhor dizendo, sobre o território. Muito bem. Mas ela não atendeu de imediato a proposta para a qual foi criada. Por exemplo, se você divide a população brasileira pela área e porventura obtiver uma densidade de 22,5 habitantes por quilômetro quadrado, isso não é real. Isso não é real. Tá certo? Por quê? As maiores concentrações populacionais estão nas grandes cidades, principalmente as litorâneas. As maiores concentrações populacionais estão na região sudeste, na região nordeste e daí por diante. Muito bem. Mas existem áreas tão vazias demograficamente no Brasil ou fracamente povoada, ou seja, com baixa densidade demográfica. Ora, já que o termo população relativa não atendeu à necessidade para a qual foi criada, né? Mas serviu para alguma coisa. Para quê? Para classificar, através dela, o que é um país populoso mais que o outro. Por exemplo, vejamos o seguinte. O Brasil é um país populoso. É. Mas qual é o país mais populoso do mundo? É a China. Com mais de 2 bilhões, aliás, mais de 1 bilhão e 350 milhões de habitantes. China, 1 bilhão 350 milhões de habitantes. A Índia, 1 bilhão 150 milhões de habitantes. Ora, vocês têm uma ideia, são os dois países de maior população absoluta, logo são os mais populosos. Logo, quanto maior a população absoluta de um país for, maior ou mais populoso ele será. Ok? Vejamos agora a questão da população relativa, como eu estava falando antes. Eu abri esse parêntese, voltando um pouco atrás, para poder retornar ao assunto, ao tópico que eu estava informando para vocês. A população relativa. Muito bem. Quando dizemos que um país é povoado, é quando ele tem elevada densidade demográfica. Quanto maior a densidade demográfica, mais povoado é o país.
Por exemplo, o Brasil, com a densidade demográfica de pouco mais de 22 habitantes por quilômetro quadrado, ele é um país de baixa densidade. Ele é fracamente povoado no contexto total. A gente não pode comparar o Brasil com um país, como, por exemplo, a Holanda, né? Um país como, por exemplo, a própria Inglaterra. Países europeus, muitos deles têm densidade alta. Isso por quê? Quanto menor for a área do país e quanto maior for a sua população absoluta, quando você realiza aquela operação dividindo a população pela área, vai dar uma densidade demográfica muito alta. Muito alta. Ok? Então veja bem. Um país é mais povoado que outro quando tem maior densidade demográfica, maior população relativa. Ok? Muito bem. Mas por que existe regularidade distributiva da população sobre qualquer território do mundo? É muito simples. A população não está distribuída irregularmente de maneira aleatória. De jeito nenhum. Sabe por quê? Existem os fatores de distribuição populacionais. O fator físico, o fator de ordem econômico, o fator histórico, etc. Muito bem. Para falar em fator físico, eu primeiro tenho que dar uma ideia a vocês do que significa uma área ecúmena ou ecumênica. Toda região ecúmena é aquela favorável à fixação permanente da população. Ou seja, os fatores de ordem naturais, como o clima, o relevo, a vegetação, a hidrografia, o solo e até mesmo o subsolo. Sim, porque quando eu falo em solo, o homem não precisa de espaço apenas para a fixação de residência. O homem precisa de espaço também para cultivar, para desenvolver o seu criatório do gado. Ele precisa também de solo adequado para produzir produtos agrícolas, que tanto podem ser consumidos in natura, ou seja, ao natural, como pode passar por processo transformativo para a indústria alimentícia. Então, é muito normal aquelas áreas que apresentam clima de temperaturas amenas, clima tropical, úmido, como tropical litorâneo, né? Clima temperado. Esses climas são mais favoráveis à fixação populacional. Não é isso? Muito bem. O clima, o relevo. É muito mais fácil o homem se fixar numa planície, é muito mais fácil o homem se fixar numa área litorânea, pela facilidade de acesso ao comércio internacional, numa planície que é um relevo que apresenta uma altimetria aplainada ou pouco ondulosa. Então, o relevo é importante de que o homem se fixar nos cumes nevados do Himalaia, aquela área inóspita, assim como a fixação permanente da população numa área desértica, como o deserto do Saara, o deserto australiano, o deserto de Gobi, entre outras áreas desérticas do mundo. E são áreas altamente anecúmenas. Repetindo, áreas ecúmenas favorecem a fixação permanente da população. O solo é favorável,
o clima é favorável, o relevo é favorável, etc. As áreas anecúmenas são aquelas desfavoráveis à fixação permanente da população. Por exemplo, relevo montanhoso, acidentado, como os dobramentos modernos, não é isso? Solo estéril, escassez de recurso hídrico, sim, porque as áreas que apresentam recurso hídrico abundante é favorável para o abastecimento e consumo da população, para desenvolver a pecuária, para irrigação e até mesmo, dependendo da sua potencialidade hidrográfica, rios perenes, caudalosos, para a produção de energia hidrelétrica. Ora, as áreas que apresentam-se mais despovoadas ou subpovoadas são áreas em que as condições de ordem natural não favorecem a permanência demasiada e em grande quantidade de indivíduos. É fácil o homem habitar a Antártida, uma área de 14 milhões de quilômetros quadrados eternamente coberta de gelo. É fácil o homem habitar maciçamente a região polar ártica, que é o habitat natural do urso polar. Você vai conviver com o urso, né? Ali é a área em que habita os esquimós, que são homens adaptados a viver em áreas nitidamente frias, com temperaturas praticamente o ano todo a muitos graus abaixo de zero. Ora, gente, isso é um fator de ordem físico que determina o ecúmeno e o anecúmeno. Vamos agora ao fator de ordem econômico. A indústria, o desenvolvimento industrial tende a incrementar as atividades produtivas em outras atividades econômicas. A indústria produz, precisa de transporte para o escoamento da produção, não é verdade? A indústria produz, precisa de mão de obra. O desenvolvimento industrial aumenta a oferta de emprego. A educação é incrementada porque hoje, diante do grande desenvolvimento tecnológico, a revolução da informática, a robótica, exige uma especialização de mão de obra cada vez maior. A educação está presente. O país tem que investir na educação, porque não adianta promover o crescimento sem que haja mão de obra específica para o exercício da atividade. Por isso, as áreas industriais de um país diversifica muito a atividade produtiva e atrai efetivo populacional de outras áreas que vão a estas à procura de emprego. Ora, gente, isso é o fator de ordem econômico, ok? Existem N fatores que contribuem para essa dinâmica populacional. Até mesmo o fator de ordem cultural. Muitos elementos migram de um lugar para outro à procura de estudo. À procura de fazer um doutorado, um pós-graduação em um outro país ou em outra região dentro mesmo do seu país. Então ele sai daquela área em que ela não satisfaz as suas necessidades, né, de desenvolver melhor a sua qualificação para aquelas outras que podem lhe oferecer. Muito bem. Estou colocando a vocês de uma maneira de fácil entendimento em um nível que serve exatamente para vocês entenderem as questões que estão sendo aqui abordadas. Muito bem, gente. Ora, qual é a região mais populosa e mais povoada do Brasil? Claro, vocês responderiam na ponta da língua. Professor, é a região sudeste. Claro, claro. Ora, gente, o povoamento do território brasileiro
começou aqui e foi direcionado através de diferentes fases da economia brasileira, a economia do pau-brasil, a economia açucareira, o ciclo da mineração, o ouro, a prata, as pedras preciosas, a expansão da economia cafeeira, etc. E até mesmo problemas internacionais, como o crack da Bolsa de Valores de Nova York, que estimulou a migração principalmente de italianos, um país que naquele período passava por um grave problema, que era a unificação do norte e do sul da Itália, e que os italianos vieram para o Brasil e entrava de 1887 até 1914 cerca de 100 mil italianos por ano. E foi eles, inclusive, o segundo maior grupo de imigrantes que chegaram ao Brasil depois dos portugueses. Mas foram para onde? Para o sul do Brasil, principalmente para São Paulo, onde se integraram à expansão da lavoura cafeeira. E depois se integraram à atividade industrial. Muito bem. Pessoal, mas por que São Paulo teve a primazia de comportar as primeiras indústrias que aqui se instalaram? É muito simples. Eu não vou falar tudo sobre essas fases, essas correntes de povoamento no Brasil, mas eu quero lembrar só o seguinte, que a primeira área de ocupação e povoamento foi a zona da Mata Nordestina, né? Com o quê? A introdução da agricultura da cana-de-açúcar, principalmente aqui em nosso estado, né? A capitania de Pernambuco. Por que aqui, na zona da Mata Nordestina? Para os portugueses, era melhor. Porque isso determinava que a maior proximidade possível com os centros de consumo, no caso, o continente europeu, principal mercado para a compra do açúcar brasileiro. Segundo, isso aí é um fator econômico. Fator de ordem natural, o clima tropical úmido, ótimo para a agricultura da cana-de-açúcar. O solo massapê, aquele solo pegajoso, grudento, resultante da decomposição do calcário e do gneiss e do granito, que deu origem a esse solo fabuloso. Ora, gente, a cana-de-açúcar prosperou. Com a concorrência do açúcar antilhano pelos holandeses, houve uma queda da produção açucareira em nossa região. Então, o direcionamento foi feito para o Sudeste, atraído pelo ciclo da mineração, o ouro, a prata, as pedras preciosas. Mas aconteceu ainda um fato interessante. É que aquela região, com a crise da agricultura do café, em consequência da depressão econômica mundial, o crack da Bolsa de Nova York, tá certo? A região sudeste optou pela policultura. Não foi só mais a agricultura do café, que o café estava sem mercado, mas sim a agricultura de vários produtos agrícolas e a expansão da pecuária também, né? Em que os italianos tiveram uma importante participação neste processo. Mas tudo isso aí foi favorável para quê? Com essa crise da economia do café, o Brasil optasse em implantar as suas primeiras indústrias por substituição. Ora! Vejam só, com a queda da atividade açucareira
e a expansão da cafeicultura da região sudeste, a marcha de povoamento migrou do Nordeste para São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, aquela região. Então ela passou a ser a mais populosa. Cheguei agora onde a gente queria. Para implantar uma indústria, é necessário matéria-prima. Para implantar uma indústria é necessário mercado de consumo, dependendo da indústria que se pretende implantar. Para se implantar uma indústria, se precisa de mão de obra, meus amigos. Ora, vê só que coisa interessante como uma coisa vai encaixando com a outra. A região sudeste tinha uma agricultura estabilizada, pela opção em substituir a agricultura cafeira pela policultura. A pecuária estava incrementada, já era a mais populosa devido à grande migração de nordestino para o sudeste com a crise da cana-de-açúcar, né? E era também, por ser a mais populosa, que dispunha de maior mercado de consumo para o que fosse produzido e de mão de obra para atender às necessidades produtivas do país. Daí porque as primeiras indústrias por substituição foram implantadas na região sudeste. E aí o sudeste cresceu gradativamente a cada momento, a cada ano. Isso é um processo natural. Quando a gente analisa o intenso povoamento do sudeste, a gente pode observar o seguinte: o coração econômico e demográfico brasileiro forma um triângulo: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Gente, na região sudeste vive quase 60% da população brasileira. Quase 60%. E principalmente nesse triângulo: São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Agora vê que detalhe interessante. Nesse triângulo tem o ABCD paulista: Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul e Diadema. Alguns atores não incluem Diadema, mas outros incluem. Eu faço questão de incluir, ok? Esse é o maior centro, o maior polo industrial hoje presente no Brasil e da América Latina. Muito bem. Mas além desse polo chamado de Triângulo Mineiro, que está no Triângulo Mineiro, dizendo o ABCD paulista, eu vou localizar aí também o Triângulo Mineiro, que é delimitado por 3 cidades: Uberaba, Uberlândia e Araguari. Área de grande produção de minério de ferro. Sendo área produtiva de minério de ferro, aí está a maior concentração de indústria siderúrgica do Brasil, que emprega grande quantidade de mão de obra. A Cesita, que é a Companhia de Aços Especiais de Itabira, a Companhia Belgo-Mineira, criada em 1947, diga-se de passagem, no ano do meu aniversário, a Companhia Belgo-Mineira, tá certo? E mais a gente vai incorporar uma área que é Uberaba, Uberlândia e Araguari. Também área produtora de gado. Porém, essa área produtora de gado, eu fiz uma inversão, é realmente o Triângulo Mineiro. Belo Horizonte, Mariana, Congonhas e Santa Bárbara é que está a concentração das indústrias siderúrgicas no Brasil. Eu fiz essa troca, foi um engano rápido, mas está tudo certinho agora. Ok, gente? Então vejam bem, vocês têm agora os exercícios para fazer das páginas 359 a 362. Ok? Estou aguardando isso na próxima aula. Não se esqueça de se inscrever no meu canal.
Bons estudos e até a próxima.